Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, lá na apostila de número 4, o módulo 43, o texto narrativo. E em se tratando de texto narrativo, nós vamos refletir um pouco, pessoal, sobre a representação da realidade na arte e na literatura. E o que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar os diferentes níveis de leitura que existem, que é o horizontal, a compreensão, e o vertical, a interpretação. Nós vamos interpretar uma imagem realizando a leitura, de uma história em quadrinhos muito legal, que não utiliza a linguagem verbal, apenas no título, e analisar cartazes de campanhas publicitárias. Nós vamos também formular interpretações de uma narrativa realista e de uma narrativa fantástica, que elas se aproximam pela temática, pelo tema. Nós vamos participar de atividades orais, apresentando, a partir das anotações que vocês vão fazer, a reconstrução verbal de uma narrativa visual, que é justamente narrar a partir do que se vê na imagem. Vamos participar de atividades orais, como eu disse, discutindo a temática dos textos ficcionais. Legal, né? Então vamos lá? Lá na página 74 da apostila de vocês, no módulo 43, o texto narrativo, pessoal, ele se inicia dizendo que, utilizando linguagens e tons diferentes, os textos dessa aula eles vão falar da vida nas grandes cidades. Como leitura número 1, nós temos aí um quadrinho que foi criado pelo Will Eisner, um dos principais quadrinistas americanos do século XX, que tem como título Solidão, ainda mais pungente numa cidade grande, por ser tão inesperado. Então, o que ele quis narrar nessa história em quadrinhos? Então, pessoal, na página 75, qual que é a atividade oral? Bem, a linguagem verbal utilizada pelo autor, ela limita-se ao título e ao subtítulo. Apesar disso, esses quadrinhos, eles constituem uma sequência narrativa, ou seja, eles contam uma história e tecem um enredo. Observe as situações vividas pela personagem, e as mudanças que ocorrem entre o primeiro e o último quadro. A sequência de quadrinhos, ela não é aleatória, mas é uma forma de texto, cuja linguagem é a disposição, que nós temos aí, dos elementos específicos do desenho. São esses elementos específicos, como os traços, os detalhes, os conjuntos, os ambientes, as situações, que contam a história, mesmo na ausência de palavras. Assim, antes de iniciar essa atividade oral, eu gostaria que vocês olhassem para o desenho, para os desenhos, na verdade, e observassem em silêncio os detalhes, as semelhanças e diferenças entre eles, as transições de uma situação para outra vivida pela personagem, interpretando as relações temporais, espaciais e causais entre os quadrinhos. Não temos como fazer essa exposição oral, pessoal, que é solicitada aí na apostila, mas você deve ter entendido e feito aí no seu caderno uma reconstituição verbal, já em forma escrita, da história narrada nos quadrinhos. E pode tecer um comentário sobre cada desenho. A partir do quê? Do título, da reconstituição verbal. E por quê? Porque tudo virou uma historinha. Agora, pessoal, vamos falar sobre as histórias em quadrinhos como forma de leitura. Então, estudos apontam, que as histórias em quadrinhos, elas tornam o ensino muito mais prazeroso, pois elas motivam os estudantes a se interessarem mais pelos conteúdos escolares. Porque elas estimulam a curiosidade, e elas incitam, o senso crítico, considerando,
a relação existente entre texto e imagem, ampliando assim a possibilidade de entendimento, além de contribuir para a formação de hábitos de leitura e enriquecimento do vocabulário, dentre outras, por ter um caráter dinâmico e muito animado. Quando se examina uma obra em quadrinhos como um todo, a disposição de seus elementos específicos assume característica de linguagem. Então, desde a primeira aparição dos quadrinhos na imprensa diária, na virada do século XX, essa forma popular de leitura encontrou um público bem amplo. E, em particular, ela passou a fazer parte do regime literário inicial da maior parte dos jovens. As maiorias das histórias em quadrinhos, elas comunicam uma linguagem que se vale da experiência visual, comum ao criador e ao público. E é de se esperar dos leitores modernos uma compreensão fácil da mistura de imagem e palavras e da tradicional decodificação de texto. A história em quadrinhos ela pode ser chamada também de leitura, sim, num sentido mais amplo, e amplificado do próprio termo. Ainda falando, pessoal, em quadrinhos como forma de leitura, eu trouxe para vocês, um assunto que não está na apostila, mas é um assunto muito atual. Sobre as eleições que serão agora dia 15 de novembro, muito se fala em fake news relacionadas às eleições, no rádio, na TV, toda hora. Então veja como essa história em quadrinhos, ela reproduz muito tudo isso. Existem dois políticos conversando. Aí um diz: se o partido não ganhar as eleições municipais, será o caos. Aí o outro fala: caos? Sim, haverá um esfacelamento de nossas instituições políticas. Uia! O país ficará sem prumo. A economia sofrerá um caos. Vixe! Aí o outro já responde: confesse, nada disso irá acontecer. Aí o outro se sentiu acuado e disse: nadinha. Aí ele disse: então você deve parar de dizer mentiras. Aí ele falou: tá louco? Ele falou assim. Aí depois o último que começou com as mentiras respondeu: a verdade dói. Na página 76 nós temos a leitura número 2. Texto número 1, uma vela para Dário. Dário vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dário abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros se afastem. E o deixe respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dário rouqueja, feio. Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acordam à janela. O senhor gordo repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo a seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dário, conduzido de volta e, recostado à parede, não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito pesado.
é largado na porta de uma peixaria. Enxames de moscas lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Darem sossego torto no degrau da peixaria, sem um relógio de pulso. Um terceiro surge, lhe examinem os papéis, retirados, com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade e sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que, a essa hora, ocupam toda a rua e as calçadas. E é a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário, pisoteando 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver e não pode identificá-lo. Os bolsos vazios. Resta, na mão esquerda, a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dário levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava. Estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dário para lhe apoiar a cabeça. Cruza suas mãos no peito. Não consegue fechar os olhos nem a boca. Onde a espuma surgiu, apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de pôr e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dário à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem aliança. O toco de vela apaga-se, as primeiras gotas de chuva que volta a cair. Página 77, texto 2, Talismã. Eu não teria seguido o homem pelas ruas, nem presenciado as coisas que fez acontecer à sua passagem, se ele não levasse a sua flor. Uma só, de longo caule, 3 folhas viçosas, vermelha, cravo. Se não a levasse, com extremo cuidado, como coisa mais preciosa do que flor. Logo percebi que a estranheza do próprio homem contaminava a cena toda. Na cabeça, chapéu, cavanhaque, suíças, bigodes. Vestia um paletó justo, de camisa casimira cinza escura. Colete de seda creme, jabô em vez de gravata. Calças listradas de cós muito alto. Calçava borzeguins e polainas. Parecia ter saído de uma fotografia antiga e não tinha como voltar. As duas coisas juntas, a figura e o jeito como levava sua flor, não pareciam perturbar as outras pessoas, que passavam por elas como se aquilo acontecesse todos os dias às 5 horas da tarde de suas vidas. Indiferente, por sua vez, as pessoas, ele atravessava a avenida central com aquele seu jeito de não saber como se leva uma flor. O que o fazia diferente de outras pessoas que levavam flores era a concentração. Ele mais tomava conta do que levava. Segurava na metade do caule, com 3 dedos na mão esquerda. A mão direita, um pouco uma concha, protegia, como se fosse uma vela acesa. Era isso. O homem levava a flor como habitualmente se leva uma vela acesa, defendendo, prestando atenção, olhando para a chama. Se fosse um buquê, uma corbelha, talvez não parecesse estranho. Pode ser que eu não tivesse percebido, ou que considerasse apenas um desses atores sem emprego que hoje em dia levam mensagens vivas a um aniversariante. Se levasse uma rosa frágil, despetalável,
Talvez parecesse natural protegê-la com tanto cuidado. Mas um cravo vermelho, taludo, vistoso, um só. Sem perceber, fui sendo envolvido, fui me entrosando num curso de vida que não era meu, não era o das coisas que me diziam respeito. Coisa feita, estava espreitando um homem que surpreendera no momento de exceção. Invadia um outro mundo. Se ele fizesse um gesto banal, se cheirasse a flor, por exemplo, eu me libertaria. Ah, é um homem qualquer, com uma flor qualquer. Mas não. Ele se movimentava com encanto calculado, como um ator. E era eu a sua plateia. Ninguém mais parecia interessado. Diabos e anjos sabem para quem aparecem. Na tentativa de incluí-lo no mundo corriqueiro, costurei hipóteses. Enterro? Impossível. Flor vermelha, uma só. Um sorriso invisível. Namorada. Ia levá-la para uma namorada. Improvável. Um homem do seu estilo mandaria um buquê por mensageiro. Presente de namorada. Possível, mas um homem de uns 60 anos, com aquelas roupas, parecia ridículo ou fora do papel se estivesse protegendo como preciosidade uma simples flor de namorada. Nada nele parecia ridículo. Bizarro, mas não ridículo. Levava-a para esposa, hipótese inadequada. Maridos sabem que esposas não se contentam com um cravo único, querem buquê e de rosas. Pode ser que a passagem já estivesse acontecendo pequenas mudanças de ordem, antes que eu percebesse alterações imperceptíveis, a olhos descuidados, como os meus até então, atentos mais à figura do que às suas circunstâncias. Quando me dei conta de que o sinal de trânsito abrira para ele e para os outros pedestres em tempo rapidíssimo, e que, um segundo antes, o homem, como que erguera ligeiramente o cravo e deixara de protegê-lo por um momento. Senti um arrepio e suspeitei que ele tinha feito aquilo acontecer. Tinha apressado o sinal de pedestres. Suspeitei, mas, que coisas como aquelas já tinham acontecendo e eu tinha me recusado a ver. Entrou em uma confeitaria lotada. Pude ver seus olhos a percorrer a vitrina, a lambiscar tortinhas, esquilos, docinhos à procura. Olhos cinzentos como os de um cão siberiano. Mal encontrou, com um "ah", o que queria. Materializou uma balconista solícita e saiu levando uma sacolinha pendurada no dedo, antes dos que estavam lá há mais tempo. Na calçada, por onde eu estava, de avançar aos encontrões, dava-lhe caminho gentis. Rostos preocupados desanuivavam-se à sua passagem. Parou, aparentemente, para prender as presilhas da polaina, próximo a uma mendiga, que amamentava um bebê mulato raquítico. O ritmo dos passantes apressa, o rumo aparentemente não se alteraram, mas algo inusitado começou a acontecer naquele momento. Atarefadas com abelhas e com naturalidade como se fizesse aquilo todos os dias, as pessoas encheram em alguns instantes a cuia da mulher de moedas, anéis, notas altas. O homem da flor seguiu seu caminho depois de arrumar os sapatos, aparentemente alheio àquilo tudo. Andava com agilidade e graça diferentes da pressa cansada dos citadinos vesperais em fim de jornada. Novos eventos inesperados acontecem no seu caminho. Um ônibus que atropelou um rapazinho e ia passando por cima dele parou de repente, travou e quebrou. A buzina do carro de um gorducho irritado com o trânsito que parou atrás do ônibus emudeceu contra a vontade dele.
Desprovido de sua arma, o gorducho passou a dar socos no miolo do volante. Não aconteceu só com ele, nenhuma buzina soava. O rapazinho se levantou, reanimado, refeito, e tudo voltou a andar junto. Ninguém parecia perceber que havia acaso nesses acontecimentos. Sem dar na vista, o homem da flor com certeza se divertia pelo lado de dentro. Parou numa esquina, olhou para 3 lados, não se escolhendo milagres ou rumo. Seus olhos siberianos cruzaram com os meus tropicais e os prenderam por um breve momento. Vamos? Ele disse. Obrigado, eu disse. No momento entre essas duas falas, algo me escapa, se passou. Tive a impressão de estar de volta quando disse obrigado. Só uma impressão. Não havia nada de que me lembrasse ou que o indicasse. Como se voltasse de uma distração. Depois desse momento, algo mudou em mim. Não tenho mais medo do destino ou do futuro. Não sinto mais a angústia que irmana os homens. Nada de ruim acontece realmente com bilhões e bilhões de pessoas. Nada que piore verdadeiramente suas vidas ou as faça sofrer mais do que estão habituadas a suportar. Mas elas não sabem que é assim que vai ser. A diferença entre mim e elas, que me torna um pouco menos humano, é que eu sei que nada de ruim vai me acontecer, desde aquele dia. Naquela esquina, às 5 horas da tarde, do centro da cidade de São Paulo, o homem sorriu para mim discretamente e levantou a mão com a flor. Um táxi parou como se produzido por aquele gesto. Antes de entrar no táxi, despediu-se com um aceno de cabeça e, num exagero de mágico, última graça antes de deixar o picadeiro, jogou para o ar a sua flor, que se transformou em um pássaro e desapareceu no céu em um gracioso vôo. Atividade oral 2. Você já estudou. O assunto de um texto narrativo é a história que ele conta. A temática é o conjunto das ideias, temas abstratos que podemos interpretar com base no assunto. Para chegar aos temas, o leitor deve se perguntar: qual era a intenção do autor ao escrever essa história? O que ele queria dizer com ela? 1. Considerando a relação entre a ficção e a realidade, cada um dos textos pode ser classificado como, 2. Considerando a temática. A. Que semelhanças você percebe entre os dois contos? E que diferenças entre os dois contos você poderia apontar? Essas respostas são pessoais. Boa produção para vocês e até! Muito obrigada pela sua participação. Faremos todos os exercícios, deste módulo a partir da página 79 em nossa aula de correção de exercícios. Te vejo lá então. Um beijão para vocês e até!